Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Petrobras, White Martins e Estúdio Umbaracá apresentam, com copatrocínio da Estácio, do Instituto Edux e da First RH Group, curiosidades do Museu Histórico Nacional. A seguir, você vai ouvir uma audiodescrição de todas as imagens que acontecem e aparecem no vídeo. O vídeo começa com uma cartela branca com a frase: "Esse projeto conta com o patrocínio da Petrobras". Surge, então, uma cartela bege com ícones coloridos e a frase que a apresentadora começa a dizer. Então surge a imagem da apresentadora, Beatriz Novelino. Ela é uma mulher negra de pele clara, usa tranças castanhas e brincos pratos com fios coloridos. Usa um top azul escuro e um kimono e shorts rosa-choque. Está sentada numa sala ampla do museu que tem paredes vinhos. O fundo é mais desfocado. Logo, surge uma cartela de logomarcas dos patrocinadores que já foram citados. Surge, então, uma cartela com a frase que Beatriz diz e, com uma postura descontraída, ela segue falando sobre as curiosidades. As imagens se alternam entre imagens do museu e cartelas que apresentam o tema de cada curiosidade, também lidas por Beatriz em sua fala. Quando a música retorna, aparece uma cartela com os créditos e as redes sociais do projeto, @RoléCarioca. Você sabia que esse museu já foi uma prisão? Pois é, essa e outras curiosidades eu vou te contar agora. Estamos no Museu Histórico Nacional e hoje o Rolê vai te contar 5 curiosidades sobre esse museu que se propõe a contar a história do país. O prédio do Museu Histórico Nacional tem sua origem vinculada à fundação da cidade do Rio de Janeiro. Aqui ficava a Fortaleza Santiago da Misericórdia, construída em 1603 pelos portugueses por sua localização estratégica para a defesa da Baía de Guanabara. Ao longo dos séculos, outros prédios foram sendo somados à fortaleza, inclusive a prisão do Calabouço, construída em 1693. Há quem diga que foi nessa prisão que o corpo de Tiradentes foi trazido para ser salgado e esquartejado. O museu mesmo tem sua origem no contexto do centenário da independência, quando para acolher a grande exposição internacional comemorativa da data. Nessa ocasião, as edificações foram ampliadas e embelezadas usando características da arquitetura neocolonial. Em 1922, o museu é aberto ao público, abrigando o Palácio das Grandes Indústrias, um dos pavilhões mais visitados de toda a exposição do centenário. E foi assim que uma prisão virou um museu. E como o Rolê sempre fala, a cidade está sempre em transformação, assim como o Museu Histórico Nacional, que hoje se dedica a ampliar o acervo e contar uma versão mais plural da história do Brasil. Esse museu se propõe a contar a história do Brasil. Mas o que tinha no Brasil antes do Brasil? Antes da invasão de Abya Yala, o que hoje conhecemos como continente americano, e de Pindorama, o que hoje entendemos como Brasil, muitas pessoas de etnias indígenas diferentes viviam aqui. Na região onde hoje existe o Museu Histórico Nacional, às margens da Baía de Guanabara, viviam os tupinambás. A fundação da cidade, retratada no quadro A Expulsão dos Franceses do Rio de Janeiro, de 1940, que está aqui no acervo do Museu Histórico, retrata uma parte da história que ignora completamente o que havia antes. Hoje em dia, sabemos que não devemos pensar sequer em um descobrimento, e sim em uma invasão. Haviam cerca de 8 milhões de pessoas vivendo em Pindorama antes da chegada dos europeus. Então, quando falamos de história do Brasil, é mais do que urgente considerar a história desses povos. E o próprio Museu Histórico Nacional tem se proposto a atualizar essa narrativa, incluindo a história da população indígena no seu acervo. Pois é, se tem gente que gosta de pensar o Brasil só a partir de 1500, vindo na exposição em Yaoundé, a gente se depara com informações valiosas sobre a ocupação humana nesse território há 10 mil anos. Por exemplo, aqui está exposto uma réplica do crânio mais antigo das Américas. Luzia, como foi chamada pelos pesquisadores que encontraram essa ossada em Minas Gerais, sobreviveu ao tempo e ao incêndio no Museu Nacional em 2018 e conta muito pra gente sobre os ancestrais das populações indígenas que habitavam as regiões central e sul das Américas entre 11 mil e 3 mil anos atrás. São histórias como essa que vão reescrevendo a grande odisseia dos povos pré-invasão de Pindorama e colaborando na reescrita do verdadeiro descobrimento desse continente. A exposição em Yaoundé é parte das comemorações do centenário do museu, que promove novas propostas de desconstruir as narrativas eurocêntricas em seu acervo, algo que é muito importante para uma instituição que se propõe a contar a história do país. A galeria, que é o ponto de partida para ingressar na exposição, é um grande exemplo de como a história costuma ser tradicionalmente contada.
Nela, podemos ver o teto com pinturas representando códigos de leis de diferentes épocas, mostrando a influência da antiguidade clássica europeia na legislação brasileira. Propostas e valores históricos distintos que podem coexistir em um museu que segue se reformulando para contar uma história mais diversa do Brasil. Um quadro rasgado no museu tem valor histórico? O que está exposto ou guardado no museu nem sempre é uma obra que tem seu valor pelo seu primor estético. Um museu também pode guardar objetos cujo valor está no seu contexto histórico. Aqui no Museu Histórico Nacional existem várias obras e referências a Dom Pedro II, mas uma delas está aqui justamente por ter sido rasgada e depredada. E como é que isso tem valor histórico? Essa obra traz consigo informações sobre tensões sociais de uma época. Na Proclamação da República, em 1889, os republicanos queriam apagar todos os resquícios do regime anterior, a monarquia. E como é comum em todas as monarquias, a imagem do imperador estava presente em todos os lugares. E se tornou comum depredar essas imagens para deixar claro a oposição ao velho regime. De acordo com informações retiradas de registros anteriores, esse quadro foi rasgado a golpes de espada no gabinete do Ministério de Guerra quando a República foi proclamada. A obra chegou a ser restaurada, mas pelo valor do seu contexto histórico, os danos foram refeitos e hoje ela está aqui no acervo do Museu Histórico Nacional para contar um pouco desses ânimos aflorados da época. Um item que ninguém sabia o que era e veio parar no museu. Maria Cambinda foi doada ao museu em 1928 e foi tratada como uma mera boneca alegórica do continente africano. Mas, com os esforços para revisitar a história, pesquisas concluíram que o mais provável é que essa peça seja uma máscara facial utilizada nas festividades da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Ouro Preto. As Irmandades eram instituições pretas importantíssimas, pois, espalhadas pela América Portuguesa e formadas por escravizados e libertos, possibilitava que as pessoas pudessem expressar suas culturas, compartilhassem ajuda e ter acesso a ritos que lhe eram negadas, como o funeral, por exemplo. Estratégias de luta e comunidade que fizeram a diferença e hoje estão representadas nesse item que teve a sua história desvendada.